Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero dar continuidade falando do Salmo 23, que vai nos dizer assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo maravilhoso, salmo que Deus fala aos nossos corações. Esse salmo que é muito conhecido, mas Deus fala coisas poderosas ao nosso coração. Quando Deus inicia, quando o salmista na verdade inicia, sendo inspirado por Deus, falando que o Senhor é o pastor dele e nada faltará. Nós precisamos recordar do grande eu sou, ou seja, do mantenedor de todas as coisas, do soberano, daquele que mantém toda a criação. É isso que o salmista está dizendo. Eu tenho um pastor que não vai permitir que nada me falte, ou um pastor que me faça estar satisfeito em tudo nele, porque ele me preenche. O que isso nos recorda? Nos recorda que nós temos um Deus generoso, um Deus misericordioso, verdadeiramente um bom pastor, um pastor que nos conduz e nos guarda, porque nós somos o seu rebanho. Mas o salmista não para por aí, e ele fala que ele vai se deitar, ou seja, nesse Deus nós temos descanso. Quem sabe até hoje tu pode ter vivido com vários deuses, deuses falsos, deuses que têm te enganado, mas o Deus verdadeiro, o grande eu sou, ele tem descanso para tua alma, ele tem alegria para o teu coração e ele te convida a deitar-te e descansar-te nele. Mas ele não para por aí, ele vai dizer que ele te leva a pastos verdejantes, ou seja, Deus tem alimento para a tua vida. E Jesus vai dizer que ele é o quê? O pão da vida. Ele quer saciar a minha e a tua fome espiritual. E o salmista continua a nos ensinar, além de Deus nos dar descanso, nos dar alimento, ele é o que nos guia, guia-me às águas tranquilas, ou seja, é o pastor que nos dá direção. Quem sabe nesse dia, quem sabe nessa tarde, ou quem sabe nessa noite, tu andas sem direção, e eu quero dizer que Deus tem direção para a tua vida. Deus tem um lugar de paz, um lugar de conforto, um lugar de renovo espiritual, e eu quero dizer que Deus ele quer te guiar pelo caminho da vida. E sabe qual é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o salmista ainda nos traz mais alguns ensinamentos, e outro entre esses é que se nós andássemos pelo vale da morte, nós não precisaríamos temer nada, ou seja, em Deus nós vamos andar sem medo, nós vamos andar sem temor. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. A vara dele e o cajado dele nos consolam, ou seja, se nós precisarmos de correção, ele tem a vara para nos instruir na verdade, e a verdade dele é a palavra dele. Mas ele também tem o que? O cajado, para quê? Para nos trazer orientação e proteção. Coisa maravilhosa quando nós temos alguém que nos guia, e nós temos então o nosso pastor para nos conduzir. Ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, ainda que nós vamos passar dificuldades, Deus está conosco e está para nos consolar. O salmista no verso 5 ainda vai trazer referência dizendo: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele está falando de quê? Está falando de justiça, está falando que nosso Deus é justo, e no tempo oportuno ele vai galardoar todos. Os que fizeram algo para a injustiça terão seu prêmio na injustiça, mas aqueles que fizeram aquilo que é agradável diante de Deus serão premiados com aquilo que Deus tem reservado para eles em Cristo Jesus.
Mas ele também nos ensina mais uma coisa, que além de preparar a justiça para as nossas vidas, ele vai ungir a nossa cabeça, ou seja, a nossa vida será consagrada nele, será separada para ele, que a nossa vida possa ser na mão de Deus, um instrumento para a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, como a vontade de Deus já é feita no céu, seja também feita na terra. E o salmista vai concluir dizendo: certamente que a bondade e o amor de Deus, vão me seguir. O que é isso? Isso é ser abençoado, porque coisa boa é o favor de Deus nos alcançando, a misericórdia de Deus nos alcançando, o amor de Deus nos alcançando a cada manhã, porque as misericórdias de Deus não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E é nisso que nós precisamos focar, é nisso que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Deus tem nos dado mais uma oportunidade no dia de hoje. E eu quero concluir dizendo que o salmista, ele é uma pessoa muito grata, então ele olha tudo isso que Deus tem feito para ele, que o Senhor é o soberano da vida dele, que o Senhor tem um lugar de descanso, que o Senhor tem direção, que o Senhor tem alimento, que o Senhor o protege, o consola, o corrige, que Deus tem tudo isso preparado para ele, e ele diz então: eu quero ser grato. Porque nós precisamos ter no nosso coração a gratidão em servir a Deus, porque Deus tem feito coisas que nós jamais poderemos pagar. E ele diz: e eu quero habitar na casa do Senhor para sempre. Na casa de Deus nós temos instrução, na casa de Deus nós temos ensinamento, na casa de Deus nós temos direcionamento. Então nós precisamos desejar estar em comunhão com Deus e habitar na presença dele, não unicamente pelas bênçãos, mas principalmente pela presença de Deus, pela comunhão, sendo que as bênçãos serão uma consequência daquele que tem o contato com Deus, aquele que tem guardado a sua comunhão, que tem guardado Deus verdadeiramente no seu coração como um precioso tesouro. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e que nós possamos no nosso coração guardar a palavra de Deus e deixarmos o bom pastor nos direcionarmos no nome de Jesus. Amém.